Olá, começa mais um programa em Foca realizado pelos alunos de jornalismo das faculdades SCOC. Hoje vamos discutir doenças genéticas. Para isso, estão aqui no estúdio o geneticista João Monteiro Pina Neto e a presidente da Associação Síndrome do Amor, Marília Castelo Branco. Professor, doença genética ocorre de um problema no DNA. Como isso ocorre? Bom, vou te explicar simples. O nosso corpo é como um prédio, um edifício. Por exemplo, o edifício do HC. Ele é feito por tijolos. O nosso corpo é feito por células, que são os tijolos do nosso corpo. Cada órgão tem um tipo de célula. A planta que é feita para um prédio, também existe a planta para o nosso corpo, para fabricar o corpo e colocar as células em ordem e funcionando corretamente. Essa planta é o DNA. O DNA, portanto, a nossa planta, reside dentro da célula, no núcleo celular. Só que ele está individualizado em corpúsculos pequenos, chamados cromossomos. Nós temos, todos nós que somos normais, mais ou menos, 46 cromossomos. Nós temos os homens XY, um X e um Y, e as mulheres 2X, tá certo? Agora, o cromossomo ele é feito de DNA e cada andar do prédio do cromossomo é uma informação genética, um DNA específico. Por exemplo, para a cor dos seus olhos ou o tipo de sangue seu, O, A, positivo, negativo, isso tudo o nosso corpo controla através do DNA que está nos cromossomos. E eles estão, esses cromossomos, os genes, como são chamados, que são constituídos por DNA, eles são como uma espiga de milho. Então, o cromossomo é como se fosse uma espiga de milho. Cada uma das sementes do milho é um gene. Entendeu? As doenças genéticas são produtos da alteração ou do cromossomo como um todo, ou em parte. Por exemplo, a síndrome de Down, a trissomia 18, são doenças do cromossomo. São coisas que nós vemos no microscópio. A alteração genética é grande e é possível ver no microscópio. Então, quando a gente pega os cromossomos de uma criança com síndrome de Down, ela tem 47 cromossomos, geralmente. Tem um a mais. Os nossos cromossomos são numerados de 1 a 23, porque são dois iguais, de cada tipo tem dois. Então, como nós temos 46, são 23 pares. Então, tem 2 do 1, 2 do 2, 2 do 21. A trissomia 21, a síndrome de Down, a pessoa tem 3,21 e tem 47 cromossomos. Isso é uma doença genética do tipo de cromossomo. Agora, existem doenças genéticas que você faz o estudo dos cromossomos no microscópio e é normal, aparentemente. Porém, vamos dizer, um bago do milho, um lugarzinho ali do DNA teve uma alteração. Por exemplo, eu tenho uma doença chamada glaucoma. É uma falta de absorção de um líquido aqui da câmara anterior do olho e que, se a pessoa não controlar, ela fica cega. E começa em torno de 40 anos. Na minha família tem pelo menos 6 pessoas com essa doença. É genética, por uma alteração do gene, do DNA, invisível no microscópio. É lá dentro do gene. Então, essa doença genética, ela é chamada gênica.
alteração por uma mutação no DNA, sem alterar o cromossomo. Alguém mais tem pergunta? Só um momento, meu. Marília, o que te levou a abrir a Associação Síndrome do Amor? Olha, geralmente quando fazem essa pergunta para mim, eu fico pensando numa resposta que acaba me emocionando muito, porque toda essa ideia começou dentro da minha barriga, né? E eu digo isso com muita honra e muita humildade também. Em maio de 2004, eu tive um filho chamado Thales, né? E ele um filho de um segundo casamento, eu já era mãe de adultos, eu me casei muito nova. E essa criança foi gerada normalmente durante 9 meses e quando ela nasceu, ela teve um problema respiratório, né? Se detectou que ela tinha um problema cardíaco e em seguida que ela tinha nascido com a trissomia do 18, que como o doutor disse, né? Um dos pares de cromossomos dele, que é o 18, em vez de um par, tinha um trio. A minha família é uma família muito saudável e, para você ter uma ideia, a minha avó morreu com 103 anos no ano passado. Então, eu jamais tinha convivido com qualquer tipo de doença. Então, eu era tão frágil para essa questão que eu não visitava nem as minhas amigas que tinham filho na maternidade de tanto medo de hospital que eu tinha, né? Para conseguir conviver com isso, que foi um grande choque na minha vida, mas muito grande, assim, imagina o maior que você conhece. Eu parei tudo, né? Parei com o meu trabalho, né? Porque eu não tinha condições de fazer mais nada. E numa noite, né, em que meu filho estava no hospital, eu estava sozinha em casa, eu recebi um convite por e-mail para participar do Orkut, do meu irmão, que é jornalista, como vocês serão. E no desespero, né, na solidão, eu entrei ali e vi que era um lugar onde as pessoas se encontravam, né, e conversavam sobre as suas vidas, sobre as suas dúvidas. E abri lá uma comunidade chamada Pais de Crianças Especiais. Nessa comunidade começou tudo. Hoje ela tem mais de 4.000 membros. Durante 3 ou 4 anos eu fiquei me correspondendo com outros pais, aprendendo como cuidar dessa criança, né? E trocando experiências e contando o que acontecia com o Thales, né? E quando essa comunidade estava completando 3 anos, eu recebi um pedido de uma válvula para o coração de uma criança. E aí me senti totalmente paralisada, né? Falei, ó, uma coisa real, né? Palpável. Então, com as outras mães que já participavam ali, né, a gente resolveu fundar a associação para ter mais força, né, de apoio a essas famílias e conseguir coisas. A segunda é que eu percebi com a minha própria experiência que quando nasce a criança especial, a gente foca muito nela, porque ela precisa muito de cuidados, mas a família de fato adoece gravemente. Então a associação nasceu, né, para preencher esse vazio, né, que existia, que era o cuidado com a família, sem a qual a criança não consegue sobreviver. Daqui a pouco a gente volta então, Marília, para falar mais sobre isso. O Raio em Foca vai para um rápido intervalo e volta já.